Olá, pessoal. Vamos continuar os estudos. Estou com o material aberto aqui. Vamos dar início agora. Química, processo eletroquímicos 1, terceiro bimestre, aula 2, ensino médio. Esse é o material digital que vamos ver hoje. Aqui, o conteúdo desse material é reatividade dos elementos químicos, condutividade elétrica de soluções. O objetivo desse material é analisar e realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias. Então, para começar, analisem a imagem, respondam as perguntas propostas e, em seguida, você já refletiu sobre as reações químicas acontecem e o que é necessário para que ocorra? 2. Como ocorrem as reações com os metais? 3. Por que o ferro enferruja? Vire e converse e registre seu progresso de aprendizagem. Foco no conteúdo. Reatividade dos elementos químicos. Para a ocorrência de uma transformação química, é necessário o contato entre os reagentes com colisões efetivas, energia de ativação e afinidade química. Podemos descrever essas últimas condições como a reatividade química dos elementos, que é a capacidade dos átomos de uma substância química reagirem a outros átomos ou moléculas para formar novas substâncias. Também pode ser influenciada pela eletronegatividade. Tamanho e carga dos átomos. Reatividade depende das características da camada de valência dos átomos, que é a camada mais externa que contém elétrons. Então, temos aqui uma representação da tabela periódica, algumas partes são pintadas, que são alguns elementos. Reatividade dos metais. Reatividade dos metais, olhando por esse lado aqui, ó. Metal, reatividade para baixo e reatividade para a esquerda. No outro desenho, esses elementos aqui, ametais, reatividade dos ametais é da direita e para cima, diferente daquele outro lado que é de cima e para a esquerda. De cima para baixo, esse daqui é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Continuando aqui, foco no conteúdo. As reatividades comparativas de elementos químicos foram determinadas experimentalmente e são conhecidas como filas de reatividade. Ela classifica os metais quanto à tendência de perder elétrons. Por meio de uma série de experimentos envolvendo vários metais e hidrogênio, foi estabelecida a fila de reatividade a seguir. Então, essa foi a fila que foi determinada, foi determinada, estabelecida. Fila de reatividade de metais. Então, aqui a gente tem metais alcalinos e terroso, metais alcalinos, alcalino-terroso, metais comum e metais nobres. Reatividade crescente ou eletropositividade crescente. Então, como a gente pode ver, ele vem daqui para cá, crescente. Do lado direito para o lado esquerdo. O hidrogênio não é um metal, mas os íons H+, dos ácidos reagentes com os metais do início da série. Então, ó, o hidrogênio não é um metal, mas o íon de hidrogênio dos ácidos reagem com os metais do início da série.
Fila de reatividade dos ametais. Ametais, temos eles aqui, reatividade crescente. Ok? Entendendo melhor, vamos passar para o próximo slide. Aqui. Foco no conteúdo. Reação dos metais com ácidos. Reação dos metais com os ácidos. Os metais mais reativos que o hidrogênio não na série de reatividade reage rapidamente com o ácido, podendo liberar gás hidrogênio. Então, temos aqui essa fórmula, onde temos esta parte aqui. Quando ela acontece a reação, temos o zinco. O zinco ele consegue fazer a separação, ele junta, faz associação com o cloro em reação aquosa e libera 2 hidrogênios. Registre o seu processo de aprendizagem. Para entender melhor, temos um vídeo aqui. Vamos assistir o vídeo. Dando continuidade ao assunto, foco no conteúdo. No caso dos metais nobres, o, o ouro, a reação com ácido comuns não ocorre. Os metais nobres têm potenciais de redução muito altos, indicando que eles têm pouca tendência a perder elétrons. Beleza? Joia de ouro. Aqui, do lado, aqui desse lado, temos um circuito elétrico. Tá? Essa resistência à corrosão é uma das razões pelas quais os metais nobres são valorizados e usados em ampliações como joias e contatos elétricos, em que a durabilidade, boa condutividade elétrica e a resistência à oxidação são desejáveis. Foco no conteúdo. Reação dos metais com soluções aquosas de sais. Nesse tipo de reação, um metal mais reativo é capaz de deslocar um metal menos reativo de seu composto em solução. É capaz de deslocar. É capaz de deslocar um metal menos reativo. Assim tá bom. Por exemplo, se colocarmos o zinco metálico em uma solução de sulfato de cobre, o zinco, sendo mais reativo, desloca o cobre da solução.
formando sulfato de zinco. Então, ó, em uma solução de sulfato de cobre, ele se transforma em sulfato de zinco e libera cobre metálico. Beleza? Então aqui a gente tem a fórmula, aqui temos o zinco, aqui temos a fórmula completa, e logo em seguida aqui, ó, houve a separação, do cobre e passou para cá, ó. Quando isso ocorreu, ele virou formando o sulfato de zinco, ó, formou sulfato de zinco, que é essa reação aqui, ó. Liberando cobre metálico, aqui liberou o cobre metálico, esse daqui é o cobre limpo, liberou o cobre. Como o zinco é mais reativo que o cobre, ele perde elétrons, passando de zinco metálico para cátion. Passando, ó, perde elétrons, ele perde elétrons, ele passa para cátion, que seria zinco metálico. Nesse caso, o zinco sofreu uma oxidação. Já com o cobre, ganhou elétrons, passando de cátion para cobre metálico. O cobre sofreu uma redução. Reatividade crescente ou eletroposividade crescente. Então, olhando aqui, ó, pela tabela, o zinco ele vem antes do hidrogênio, na ordem crescente, depois vem o cobre. Se fosse invertido, o cobre tivesse aqui e o zinco tivesse aqui, não perderia, não ocorreria essa transformação. Aplicando. Abaixo são fornecidos os resultados das reações entre metais e sais. Então, temos aqui a fórmula. Não ocorre reação. Essa é a primeira. Então, aqui está falando, abaixo são fornecidos os resultados das reações entre metais e sais. Tá? Então, aqui a gente tem o ferro, o sulfato, e aqui temos a prata. E aí temos a primeira opção aqui, que tem duas pratas, com reagente aqui, mais o ferro. Temos aqui logo na sequência o ferro, ele transformou o ferro e liberou a prata aqui, ó. A prata foi liberada, então teve uma separação. Primeiro, então, começa-se o ferro. 3. O ferro com sulfato na solução aquosa, mais 2 alumínios, então o alumínio consegue liberar o ferro aqui, ó, liberou o ferro, 3 ferros. Então foi liberado e o alumínio ganhou, porque aqui, se o ferro conseguiu transformar a prata, então, se o alumínio consegue afastar o ferro, então a sequência é essa daqui, ó. Alumínio, tem outro exemplo, alumínio, o sulfato e o ferro não reagem, então o ferro não consegue fazer a reação. De acordo com as reações acima equacionadas, a ordem crescente, quer ver a ordem decrescente de reatividade dos metais envolvidos em questão. Qual que é a ordem? Se a gente viu aqui que a prata não consegue separar, fazer a reação com o ferro, e o ferro ele consegue, e o alumínio ele consegue fazer com o ferro, então a sequência é alumínio, ferro e prata. Alumínio, ferro e prata. Então essa é a resposta. Ok? Então vamos para o próximo. Ó, essa é a resposta. O alumínio é mais reativo que o ferro, e ambos são mais reativos que a prata. Podemos confirmar a conclusão utilizando a fila de reatividade. Então, sempre crescente. Nesta ordem, daqui da direita para a esquerda, reatividade eletropositiva crescente. Crescente, olhando assim, e a gente consegue localizar o alumínio, a gente consegue localizar o ferro e depois a prata.
Ok? Próximo. Uma ilustração aqui, ó, de uma pilha dentro de um recipiente com água. Tá? Temos aqui a carga negativa, que faz o contato, e ela tem a reação, passando para este outro lado, vem pela lâmpada, acende a lâmpada e dá continuidade na outra pilha. Ok? Vamos ler aqui o que temos. Condutividade elétrica. A condutividade é a medida da capacidade de uma substância de conduzir eletricidade. Essa propriedade depende de presença de íons carregados que podem se mover livremente, permitindo a passagem de corrente elétrica. Entender os diferentes tipos de substâncias e seus comportamentos em relação à condutividade é essencial para compreender os fenômenos elétricos. Passando para cá. Foco no conteúdo. Foco no conteúdo. Substância iônica. Substância iônica que geralmente são sólidas, em estado puro, não conduzem eletricidade. Nessa forma, porque os íons estão fixos em posição dentro de uma rede cristalina. No entanto, quando aquecidas até se fundirem ou dissolvidas em água, essas substâncias passam a conduzir eletricidade devido à liberação de íons em movimento. Relembrando, ligação iônica, transferência quase que completa de um ou mais elétrons de um átomo ao outro. Estudo da energia de formação de substância iônica e descrição da energia de rede. Aqui temos uma solução de sal comum na água. O cloreto de sódio no sal se dissocia em dois íons, o cátion de sódio e o ânion de cloreto. Ok? Próximo. Substâncias moleculares. Vamos ver as substâncias moleculares. Substâncias moleculares, por outro lado, geralmente não conduzem eletricidade em estado puro, porque não possuem íons livres. Entretanto, quando dissolvida em uma água, algumas dessas substâncias podem sofrer ionização, um processo químico em que moléculas neutras são convertidas em íons, tornando a solução condutora de eletricidade. Relembra, a ligação de covalente, o compartimento de elétrons entre átomos para atingir o quinteto de elétrons ao redor do átomo. Lâmpada incandescente. Próximo. Processo de condutividade. Esse é o processo de condutividade. Dissociação. Quando uma substância iônica, como o cloreto de sódio, o sal, são dissolvidas em água, ocorre o processo de dissociação, onde os íons presentes na substância são representados e se movimentam livremente, tornando a solução condutora de eletricidade. Então aqui, ó, quando colocado na água, ele tem a dissociação, ele separou aqui, ó. E quando isso ocorre, tornando a solução condutora de eletricidade. Tornando a solução condutora de eletricidade. Dissociação. Aqui. Ionização. Algumas substâncias moleculares, como o HCl, pode sofrer ionização quando dissolvida em água, convertendo moléculas neutras em íons carregados. Essa solução resultante também será capaz de conduzir eletricidade. Então, separou aqui, ó, o hidrogênio do cloreto. Tá? Temos aqui é capaz também de conduzir eletricidade. Condutividade metálica. Substâncias metálicas, em contraste, conduzem eletricidade em estado sólido, devido ao movimento livre de elétrons em sua estrutura. Ok? Passar para o próximo. Então, aqui, um exercício.
Com base nas informações obtidas anteriormente, a condutividade elétrica produza um mapa mental, fluxograma ou mapa conceitual. Palavra-chave: substâncias iônicas, substâncias moleculares, conduz, não conduz, eletricidade, ionização, dissociação iônica, elétrons livres. Aqui tem alguns modelos para que vocês podem seguir, para fazer esse mapa mental. Tendo aqui uma correção do mapa mental, veja, substância iônica, quando a gente pode montar, vocês podem montar desse jeito, quando pura, pode ser aquecida até se tornar uma sólida ou líquida. Usualmente é sólida ou líquida, e não conduz e conduz. Sólida não conduz, líquida ela conduz. Em solução aquosa, sofreu dissociação iônica e conduz. A solução aquosa é semelhante à líquida que conduz também, essa parte aqui. Substâncias moleculares. As substâncias molecular, quando pura, não conduz, usualmente. Em solução aquosa, se não sofrer ionização, então não conduz. Em solução aquosa, se sofrer ionização, então conduz. Substância metálica, quando pura, usualmente conduz. Número de oxidação, NOx. O número de oxidação, também conhecido como estado de oxidação, é uma medida de carga real ou imaginária de um átomo em um composto. Assumindo que as ligações químicas são iônicas, o número de oxidação é usado para analisar como os elétrons são transferidos durante uma reação química. Em pilhas e baterias, os processos de oxidação e redução ocorrem para fornecer energia elétrica. Uma pilha ou uma bateria consiste em duas ou mais semicélulas. Cada uma contém um metal que é oxidado e o outro material que é conduzido. Quando os metais são conectados por um condutor, como um fio, os elétrons são transferidos de uma semicélula para outra, produzindo corrente elétrica. Além de condutor e das semicélulas, também são fundamentais a solução eletrolítica e a ponte salina para o funcionamento de uma pilha e bateria. Número de NOx. Vejamos aqui exemplos. Foco no conteúdo. Foco no conteúdo. Mas essa reação vão muito além das pilhas. Elas são muito importantes, pois estão presentes em nosso dia a dia e garantem uma manutenção da vida. Por exemplo, as reações de fotossíntese e metabolismo da glicose no organismo são reações de oxidorredução. Exemplo de reação de oxidorredução ou redox: fotossíntese, ferrugem, oxidação do ferro, bateria e pilha. Então, podemos ver aqui, que a reação de energia solar com o dióxido de carbono mais a água e a fotossíntese, ela transforma a glicose e o oxigênio. Houve uma reação. Assim, pegamos essa imagem aqui, que vê o ferrugem devido a essas transformações. Fotossíntese, formação de corrosão e funcionamento de bateria do celular. Aqui na bateria do celular também é através dessas reações. Mas como determinar o NOx? Estudaremos isso na próxima aula. Ok? Vamos passar para o próximo. Deixa eu formar aqui. Então, uma simulação experimental. Acesse o simulador e investigue as conduções de eletricidade em solução de água com sal. Em seguida, repita o procedimento para uma solução com água ou com açúcar e água. Aqui tem o QR Code, vocês podem fazer isso, eu vou deixar disponível para vocês. Registre o seu processo de aprendizagem. Temos aqui algumas perguntas. Agora, mentalmente, tente imaginar a situação com outras soluções. E, por fim, reflita sobre os questionamentos. Qual solução conduz eletricidade e por quê? Qual solução conduz eletricidade e por quê? Quais são os fatores que podem afetar a condutividade elétrica
das soluções? A quantidade de soluto pode impactar a condução elétrica? Aqui, ó, é o link do simulador, tá? Além de ter ali o QR Code, a gente tem uma imagem aqui de como que é. Você pode colocar o sal na água, tem uma lâmpada, tem uma pilha, onde ela passa por aqui, ela vai conduzir a energia, ó, negativo e positivo, e vai fazer a luz. Agora, se você tira da água, ela não vai conduzir. Colocou na água, tem a condução. Então, é a condução de energia. Bom, esse daqui eu vou deixar para vocês fazerem através do link no material. Vamos para o próximo slide. O que aprendemos hoje? Analisamos e realizamos previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias. Observamos a reatividade de elementos químicos. Analisamos a condutibilidade de eletricidade e substância e soluções. Ok, pessoal, terminamos por aqui. Um bom estudo e até a próxima. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tchau, tchau.